Hello, mames! No podcast de hoje, eu tenho uma pessoa, assim, muito especial na minha vida. Em várias fases, mas principalmente, assim, na vida espiritual. Uma mulher inspiradora como empresária, como mãe, como esposa. E claro que eu vou deixar o currículo dela daqui, porque é um currículo tão extenso que eu não vou nem perder tempo de ler junto aqui agora, tá? Mas eu quero te agradecer. Eu chamo sempre de pastora, né? Não consigo chamar de Sandra. Não consigo chamar nem de deputada, nem de Sandra, de nada. Só de pastora. Obrigada por ter aceito esse convite, por ter um espaço na sua agenda super lotada esse ano para estar aqui com a gente. Dani, é um prazer. É que nem eu falei quando eu cheguei. Gente, se você quer conhecer uma pessoa altíssima astral, é essa mulher aqui, que já experimentou de tanta coisa diferente, né, Dani? Muito. E ela, assim, alegra a vida de qualquer pessoa que ela está. Então, é sempre um prazer estar e a gente... Quantas vezes você me chamar, eu venho, tá? A gente só se ajustar os horários. E eu não combino nada. Então, um podcast, assim, eu sei muito, não muito sobre a sua vida, mas sei um pouquinho. Então, eu vou perguntar como se fosse, estou te conhecendo agora, tá? Porque muita coisa realmente eu não sei. Nesse primeiro bloco, o que eu pensei? Falar sobre a sua trajetória profissional. Porque você já alcançou tantos cargos desafiadores, a sua vida profissional. Mas antes de falar dela, eu queria saber quem é a Sandra. Ai, gente, por que todo podcast que eu venho tem essa pergunta? Ah, Sandra é uma serva. Eu costumo resumir tudo que eu sou com o nome de serva. Por quê? Porque eu gosto de servir as pessoas, eu gosto de servir a Deus acima de tudo, eu gosto de servir a sociedade, eu gosto de servir os amigos. Então, eu sou uma pessoa que estou em profunda conexão com pessoas, né? Com propósitos, pessoas com propósitos diferentes, mas assim, eu tenho uma paixão por fazer e servir e dar resultado. Então, assim, quando eu vou para a minha vida profissional, eu estou servindo e trazendo algum resultado. Quando eu vou para a minha vida política, é o mesmo. Os meus relacionamentos, eu como mãe, também. Então, eu resumo assim, Sandra é uma serva. Uma serva. E como é que começou a sua carreira profissional? Então... Porque a gente já sabe que você vai ser nossa deputada federal. E já passou também aí como deputada do Distrito Federal. Mas como é que você chegou até ali? Então, né? Olha só, é bem interessante essa pergunta. Você sabe que eu sou filha de libanês, assim como você é casada com o meu primo Vorne. Todo mundo árabe. Ela já está quase falando árabe já. Então, assim, o árabe ele tem muito na veia o sangue do comércio, né? Nós temos o comércio. Então, eu nasci no meio do comércio. Inclusive, esse posto de gasolina está aqui embaixo, ele era nosso. E é bem movimentado. É bem movimentado. A gente veio para cá falando do posto. Então, assim, eu vim do comércio, minha família é libanesa, então eles amam o comércio. Eu cresci nesse meio. Então, eu fiz uma primeira faculdade na área de tecnologia, administração de ciências e informações. Depois, eu fiz uma de administração de empresa com foco em comércio exterior. E quando eu terminei ela, eu comecei exatamente um trabalho de comércio exterior. A gente começou a trazer uma bebida energética para o Brasil. Que foi o Viper, foi o segundo energético a entrar aqui no Brasil. Nós fomos o 01 em registro na Anvisa, na época precisava de registro. Como se fosse o Red Bull. Tem o Red Bull, aí entra vocês. Como segundo? A Viper entrou, o Red Bull entrou depois da Viper. Olha! Só que a Red Bull entrou, né? Com marketing, né? Ostensivo. Não, sem comparação, né? Então, a gente... né? E aí, culminou de eu começar a fazer as importações, porque a gente produzia o Viper na Coreia. E aí, eu fiz 16 estados do Brasil, eu que coloquei em 16 estados do Brasil o Viper. E sempre assim, ou nos postos de gasolina, ou na questão da bebida energética, na produção, na distribuição. E a importação também eu tive na condução das importações. E aí, eu continuei na vida empresarial e comecei a fazer outros cursos, né? Então, eu fui para a área de administração financeira, fiz um curso da IBMEC. Então, eu sempre tive muita sede, Dani, de conhecimento e de crescimento. Aí fiz direito, depois só que... Eu mesmo não sabia nada disso. Você não sabia? Não. Fiz direito. Só que o direito eu fiz porque eu sou apaixonada pelo direito. Só que aí eu saí de férias, fui para a Holanda, para casa da minha irmã.
quando eu voltei, eu fui empresária e quando eu voltei eu era candidata a deputada. E eu não sabia que eu ia ser candidata. Sério? Aí eu tive que suspender, né, trancar meu curso de direito lá pelo 6º ou 7º semestre. Nossa, faltando muito pouco. E eu fazendo o curso de direito realmente porque eu gosto. Meu marido advoga, né, você conhece? E eu me meto nas ações direto, porque eu gosto de dar pitaco. E você não finalizou, vamos ter que voltar agora. Eu tenho vontade, eu tenho maior Volta vontade. ano que vem, que esse ano não vai dar, mas ano Esse que ano vem... não dá, mas é capaz eu voltar mesmo ano que vem, que eu tenho vontade de finalizar. Mas por amor, não é uma coisa assim que eu queira ter um escritório de advocacia, nada disso, não. Bom, e aí, quando eu voltei para o Brasil, o nosso grupo tinha decidido ir para a política e tinham me escolhido como candidata. Quando você diz grupo, é a sua família que se reuniu? Ou tinha algum parente que era da política? Como é que surgiu você como candidata? O grupo, meu irmão estava envolvido, né? Uhum. Estava à frente e mais vários líderes que faziam parte do nosso grupo de relacionamentos Entendi. de igreja e fora de igreja. Uhum. Então, ele tinha decidido que nós íamos para a política. Eu falei, ok. Ele tinha me ligado lá para dizer. Eu falei, ok, vamos para a política. Só que eu não sabia que a candidata era eu. Aí, Estava com quantos anos? Isso foi em 2009. Foi 2009? Campanha de 2000. Isso, foi 2009. Você estava com quantos anos? Isso tem quantos anos, gente? 30? Não, você estava o quê? Com uns 36? Por aí, Dani, fica Não fazendo sei, essas perguntas, não. eu quero saber. Essas perguntas capciosas. Isso tem 17 anos, é isso? Eu sou péssima de está em cálculo. 2026, 17 anos. Tinha 17. Eu olho as fotos daquela época, eu parecia uma adolescente. Eu não sei como é que eu tive tanto voto. Não, você foi, foi com a votação unânime, né? Não, foi com uma votação extraordinária. A minha primeira campanha eu tive uma votação extraordinária, mas apesar, olha, são 24 vagas para deputado distrital, eu fiquei em 28ª. Com mais de 1.000 candidatos concorrendo, uma votação bem expressiva. Só que, na época, o partido que nós estávamos é um partido onde o governador se envolveu em uma situação ruim de corrupção. E aí, o que aconteceu? O partido, a gente usa a expressão que o partido derreteu. Assim, então, nós não tivemos um resultado. Se não fosse isso, desde a primeira eu teria sido eleita. Uhum. E aí eu continuei na vida pública, depois na campanha seguinte eu dobrei a votação e aí eu continuei. Depois eu fui para cargos do executivo. Hoje eu estou nessa jornada, eu pretendo vir sou pré-candidata, né? A deputada federal. Gente, pré-candidata federal. Federal, nossa, que desafio. Mas é muito conhecida e muito maravilhosa. Um currículo espetacular, Dani, impossível. Eu quero você me representando. Olha, e olha que eu sou zero política, você sabe? Sei. Não falo de política, não me envolvo, mas é uma relação de amiga. Então, pessoas que eu admiro, tanto você como a Detone, que são amigas, assim, que não vieram da política, né? Não. Então, a gente não vai nem falar sobre política antes que alguém comece a comentar. Mas eu quero, pra entender como é que você Eu amo a política hoje, assim, eu entendo que é a ferramenta que nós temos de transformação social, entendeu? Eu faço muitos amigos na política, eu vejo com bons olhos. E aí eu venho nessa jornada, hoje eu estou na Secretaria da Mulher, eu sou subsecretária de Transformação Tecnológica e hoje sou responsável por um dos projetos mais interessantes que tem no Distrito Federal, que é o Desafio Não é Brincadeira, que é um projeto de combate aos crimes pela internet, pelas redes sociais e pelos jogos online. Então, a gente vem fazendo um trabalho de proteção a crianças e adolescentes. Pedofilia. Como se fosse, não. É pedofilia, né? Isso, por aliciamento, estupro virtual. Nossa. E, Dani, são pautas tão importantes, porque cresceu em 77% o crime contra mulher na internet. Isso é muito alto. É altíssimo. Então, nós conseguimos emplacar um projeto que roda ainda todo o Distrito Federal. Então, a gente se tornou referência até para umas delegadas em São Paulo, que têm feito um projeto muito semelhante ao nosso. E a gente se conecta com todo mundo, a gente se conecta
tá com as Big Techs, vamos fazer uma audiência pública na Câmara agora para discutir essa relação aí com as plataformas, né, tipo Roblox, que fica permitindo pornografia em grupos, em salas infantis. Que isso, gente? De 5 anos de idade, está lá no meu Instagram. Posso fazer um jabá aqui? Claro, com certeza. Entra no meu Instagram, @SandraFarage, terceiro vídeo fixado, você vai ver lá o que tem no Roblox numa sala para 5 anos de idade. Não, gente, é absurdo. Então, quem quiser até conhecer mais do projeto, manda uma mensagem para mim que eu E como passo. é que funciona? Assim, como é que vocês conseguem atuar, pegar? Como é que é? É denúncia? Como é que funciona? Pra gente entender que eu não sei. Dani, a gente foi nos focos. Os focos são escolas, igrejas. Aí descobrimos que em condomínios tem... E aí a gente começou a entender que isso estava em todos os lugares. Hoje, pra você ter uma noção, eu fiz palestras na Coca-Cola, na empresa. Eles me convidaram para fazer para os funcionários, mais de 200 funcionários nós fomos fazer, porque todos têm filhos. Qual que é vamos dizer, o nosso alvo? Crianças e adolescentes. Você tem Helena. Ainda ela não está conectada. Eu espero que não. É assim, é bonitinha. Ela fala, se você pegar um celular e falar assim, olha aqui, vê um videozinho no YouTube. Ela, não posso, papai do céu não deixa, só quando eu ficar grande. Olha, então, assim, ela tá te ensinando. As avós estão cansadas e falam assim, não, vê um YouTube aqui rapidinho. Aí ela, não posso, vovozinha, vamos brincar, porque mamãe não, o papai do céu não deixa. Então, a gente eliminou, nem televisão a Helena vê. Mas é um desafio, tá? Sim, meu filho eu tem 8 anos. Não, é muito desafiador, porque quando você tá full time com uma criança em viagem, você quer jantar tranquilamente, a primeira coisa que você pensa, toma aqui um celular pra eu comer 20 minutos em paz. Então eu quero aproveitar, Dani, e deixar esse convite para você da gente fazer uma palestra. Vamos. Entre seus amigos, entre as pessoas que estão conectadas a você, para vocês entenderem o perigo, tanto na parte emocional, a parte fisiológica, a parte cerebral e na parte externa, os perigos que as crianças e os adolescentes estão sujeitos. E, assim, quando as pessoas vão nesse projeto nosso, eles entram achando que é uma coisa e saem conhecendo uma realidade que poucos conheciam. E não tem classe social, não tem ideologia. O perigo é para todos mesmo. Então, eu fiz em muitas escolas, fiz em muitas empresas privadas, empresas públicas, grupos de escoteiros, condomínios. Como é que a gente faz para prevenir? Bloquear alguns acessos no YouTube? Existe algumas ferramentas. Então, existem algumas técnicas que os pais têm que fazer, algumas prevenções, algumas ferramentas que tem que utilizar. Isso tudo a gente vai ensinando, a gente vai orientando. A gente costuma dizer o seguinte: o Benjamin, a Helena, não adianta, são geração tecnológica, certo? O Benjamin, com 8 anos, só pode ter acesso à tela que eu falo televisão, no sábado assistindo um filme. Durante a semana inteira, tela zero. 8 anos de idade. Celular, de forma alguma. Ele não tem. Ele não tem tablet. Não, mas o seu, dos pais, videogame deve ter esse jogo Ele online, tem um né? PlayStation que eu já confisquei. Porque eu pensei, jogo online deve ter algum risco também, sei lá, no Algum? chat, né? Imenso. Eu tenho medo, eu não gosto de ver essas coisas, não. Imenso, mas tem que ver, sabe por quê? Porque você tem a Heleninha e daqui a pouco tem o Jorge. Da escola. Então, eu acho que eu vou ver se a gente consegue na escola da Helena, que é uma escola muito, muito interessante pra gente trazer esse assunto. Então, a gente tem feito, pra você ter uma noção, só o ano passado eu fiz mais de 300 palestras. Meu Deus. Eu faço em torno de 30 a 40 por mês. E você sabe quando é que foi o estopim desse projeto? Quando uma menina de 8 anos morreu, a Sara Raíssa, aqui na Ceilândia, inalando desodorante por causa de um desafio na internet. Então, isso... E o vapor? O vapor também, com os adolescentes que estão morrendo, né? Aquele cigarro eletrônico. Ele endurece o pulmão, né? O vapor. Ele é pior do que esse cigarro normal. A geração de adolescentes que usa o vapor, né? É super perigoso. Mas o desafio online ele chega a ser pior. Existem muitos tipos de desafio online para você ter uma noção. Existe de você botar fogo no corpo e o amigo ficar filmando. Não, gente. Que
louco. Eu fui numa escola aqui em Brasília. Tá vendo? Eu acho muito pesado. Mas são a gente- assuntos delicados, difíceis, assim. São. Traz uma tristeza no coração. Traz, e a gente não traz. sabe como é que resolve. Traz, Dani, mas eu vou falar uma Mas coisa também para ignorância você. não dá, né? Mas a ignorância, ela não protege nesse caso. A gente querer fingir que tá tudo bem, que não vê nada. Não, a gente não. tem que estar ativo mesmo. As maiores incidências de crimes e de mortes aconteceram por falta de instrução dos pais de não saber o que estava acontecendo. Mas é muito difícil também, né, pastora? Por exemplo, adolescência. Eu não tô nessa fase, estou bem assim, ainda tenho um caminho, mas eu acho desafiador, assim. Criança, pra mim, de 10 anos já tá na adolescência. E como que a gente orienta você hoje, em todos os papéis que você tem? Qual que é a orientação? Então, Porque eu vejo hoje que uma base cristã, você levando o seu filho pra igreja, independente se é católica, enfim, evangélica, você planta uma sementinha. sim. Mas ela desvia facilmente, porque o mundo é Sim. muito atrativo, ainda mais Sim. agora. Como que faz? Eu tô desesperada com a adolescência da Helena. Eu pensei, ela Pois é é. mimimi. É. É igual eu. Então, eu tenho algumas máximas que eu utilizo na minha casa. Tá, compartilha com todo mundo que a gente quer saber. Então, gente, a gente está vendo que o nosso podcast vai para uma área muito interessante, muito importante também. Tem algumas situações, por exemplo, quando os pais assistem a palestra, realmente causa um temor no coração de todo mundo, porque eles não fazem ideia, eles acham que isso só acontece com os outros, que na casa deles aquilo nunca vai acontecer. Isso não é verdade. Nós temos investigações em curso, porque eu tenho contato com a Delegacia de Crimes Cibernéticos, eu tenho delegados que nos acompanham nos projetos, conselheiros tutelares, psicólogos. Então, a gente é uma equipe, certo? Então, a gente tem informações de investigações de como as coisas vêm acontecendo. Então, uma das coisas um dos temas que são abordados é o cyberbullying. O cyberbullying é algo que qualquer um está suscetível. Meu filho estuda numa escola cristã. Outro dia, ele veio reclamar para mim que estavam dizendo que ele era feio. Coitado Nossa, o desse. menino mais lindo que eu já vi. Futuro pretendente da Helena. Ele é um gatão. Viu? Nossa, A Helena tem que se lindo. comportar bem, porque seria um casal lindo. Benjamin aqui, ó, um gentleman pra minha filha. Ele é um lorde, você já viu? ele é Ele é um lorde, Ele trata as menininhas com todo carinho. Eu sempre falo, menininha, você trata que nem uma princesa. Uma florzinha. Ele faz isso. E aí, o que acontece? Não foi cyberbullying, foi bullying. Ele chegou, mamãe, disseram, eu falei, filho, quem falou isso pra você? É que é feio, você é lindo, você é maravilhoso, você não sei o quê. O que acontece? Quando se trata de bullying, e aí eu mostro no projeto, que alguns jovens tiraram a vida por causa de cyberbullying, porque não suportaram os comentários. Na nossa geração, Dani, que temos mais de 25 anos, isso para nós é irrelevante. Mas para a Mas geração dói dos também. nossos filhos é muito pesado. Porque existe uma geração que tem sofrido com depressão. E esses jovens e crianças que sofrem com depressão, eles não sabem lidar. Aí eles vão para a automutilação, eles vão para o autoextermínio. Então vão para várias situações. O que é necessário demais é você fortalecer a identidade dos seus filhos. Eles saberem quem eles são. Aonde eles vão chegar. O nível de oportunidades. É muito importante, porque se nós deixarmos os nossos filhos serem abalados com uma frase, com um comentário ofensivo, nós não estaremos o dia inteiro do lado deles. Nós temos as nossas atividades, nós temos a nossa vida, e essa história, eles ficam muito mais tempo na escola, com colegas, com outras pessoas, do que conosco. Exato. E aí, nós não vamos poder defendê-los o tempo inteiro. Eles precisam aprender a se defender. E não é com ataque, é sabendo quem eles são. Uma identidade fortalecida. A outra coisa, a relação dos pais. Hoje, nós chegamos em casa e damos um monte de ordem e não nos interessamos com a história deles. Só que, Dani, isso para eles é irrelevante. A nossa vida de adulto, para eles, é horrível. É horrível. O que nós temos que fazer? Entrar na vida deles.
que é importante para eles? É o que eles passam todos os dias. Quem são os amigos da escola? O que eles gostam de fazer? Eu falo que é as fofoquinhas da escola. Como foi o dia? Como foi? Então, a gente precisa entrar no mundo deles. Quando a gente entra no mundo deles, eles se sentem valorizados, eles pensam assim, minha mãe é minha amiga, eu posso confiar nela, eu posso contar tudo o que aconteceu. Por quê? Porque se nós não formos as pessoas de confiança dos nossos filhos, existe uma técnica de aliciamento online chamado grooming, e aí vai um criminoso usando essa técnica, coopta os filhos e levam eles para outro lado. E isso, você não tem noção do tanto que acontece diariamente com muitas famílias. Então, nós precisamos fortalecer a relação dos pais com os filhos. A gente precisa se interessar no mundo deles, porque a gente vive a nossa vida na correria e não se interessa. A identidade deles tem que ser fortalecida, eles têm que ter uma fé. Sabe, eu costumo dizer o seguinte, nem pastor, nem padre vai educar filho de ninguém. Exato. Não é responsabilidade deles, é nossa. A educação é responsabilidade nossa. Mas o ambiente espiritual, sabe, de fé, é um ambiente que dá esperança em piores momentos, que valoriza princípios, de maneira que eles podem estar na beira de cometer uma coisa e fazer uma coisa, na beira do precipício, e eles voltam porque eles têm os princípios muito fortalecidos dentro deles. Então, o princípio é algo que tem que estar dentro do coração dos nossos filhos. Porque, gente, a gente vai colocar aplicativo de controle parental, tem que usar. A gente vai usar técnicas de monitoramento, vai usar. A gente vai estabelecer regras. A gente vai fazer tudo. Só que o que vai pesar? Tem valores dentro deles? Eles têm princípios? Eles conseguem identificar o que é certo, o que é errado e dizer não para o que é o errado? Eles vão confiar na mãe Dani? A Helena vai confiar na Dani e falar assim, mamãe, aconteceu isso aqui, olha, na escola, entendeu? Eu fiquei afim de fazer tal coisa, uma colega me mostrou isso aqui. Então, assim, e hoje as grandes plataformas, as big techs, estão investindo pesado na desconstrução familiar e no aliciamento de crianças, na permissão. Por quê? O Roblox, um dos vídeos que eu quero até convidar as pessoas a entrar na minha rede social, @SandraFarage, terceiro vídeo fixado, tem um vídeo do Roblox. Eu vou colocar aqui o @, também pra gente acompanhar. Coloca. É um assunto muito importante e muito delicado. O Roblox lá. Ele é uma vitrine de abuso sexual. Esse vídeo que eu tô falando, eu entrei numa sala para 5 anos de idade. 5 anos de idade, gente. E eu entrei com perfil infantil. Você tem que ver o que tem lá de pornografia. Então, se as plataformas, as big techs, estão permitindo isso, se sabem o que acontece, eles estão autorizando porque eles estão investindo em um quê? Em um mercado consumidor. Existe um mercado consumidor de pornografia, de pedofilia. Nossa. Então, é um assunto que eu vou tratar na Câmara Federal. É um dos meus focos, porque existem algumas plataformas que nem o Discord. O Discord, Dani, você sabe aquele caso do cachorro orelha que foi torturado e foi morto? Foi torturado no Discord. É uma plataforma onde eles transmitem online para mais de 100 espectadores estupro virtual, tortura de animais. E não tem como derrubar essa plataforma? Tem, congresso. Por isso que eu vou para o congresso. Entendi. Entendeu? Porque o Brasil está com a porta aberta para o que não pode. Isso tem sido uma agonia nossa todos os dias. A gente tem uma equipe debruçada nesse tema, com estudos constantes. Eu estou na 4ª geração de palestra. A gente está sempre atualizando, porque cada dia que passa tem um absurdo novo. Anteontem eu postei no meu Instagram
um assunto sobre uma novelinha de frutas. Já ouviu falar? Não. Eu tô falando que eu não sei nada, nem quero ver. Quando Ótimo. aparece alguma coisa horrorosa, eu saio correndo. Nossa, eu acho horrível. Pesado. Mas para proteger a Helena e o Jorginho que está chegando aí, você precisa estar inteirada. E até para falar para as mães que te assistem, Porque eu né? acho que é muito isso, assim, a escola tem uma influência muito grande dos amiguinhos. Eu sei o que acontece na minha casa. Eu tava até comentando com o Wanda, que a Helena tem 2 meses na escola. Falei, ó, nesses 2 meses, a educação vem de casa. Então, a Sim. Helena me mostra comportamentos que não é daqui, que provavelmente é de algum amiguinho. Então, vamos ligar pra tal pai do amiguinho e falar. Porque uma criança de 2 anos, imagina quando Sim. tiver com 10. Sim. Então, assim, não é a escola que educa, é em casa que É a o sistema tem que gente estar que rígido. educa. É. Isso, é a gente que educa. Mas se a gente for só os pais de castigo e de regras, nós perdemos a confiança dos nossos filhos. Então, a gente precisa ter um equilíbrio entre a autoridade, e eu sou daquelas que eu boto quente mesmo. Então, assim, não tem comigo, se mentir comigo, a porta fecha, o clima fecha total. Eu sempre falo, Benjamin, pode ser a pior coisa, mas fale a verdade. Porque dentro da verdade tem possibilidade da gente resgatar. Então, eu sempre falo isso para ele. Mas ele está numa escola cristã também, mas é uma luta diária. Então, existem algumas coisas que precisam ser feitas, sabe, Dani? E esse lance da novelinha que eu tô falando. Gente, eu não imaginava o tanto que é? pornografia... Como é que é? Entra no meu vídeo lá, que você vai ver, eu não posso nem falar. É pornografia, assim, explícita, em altos níveis. E eles estão usando imagens muito engraçadinhas e bonitinhas. Reportando tá no Instagram. Tem algum site, alguma coisa que a gente possa assinar? A gente criar um movimento aqui agora do nosso podcast? Eu vou criar. Pode ficar tranquila que eu vou criar e vou te avisar. Mas o que eu quero te falar dessa novelinha, eles fizeram de uma maneira que são as frutinhas, moranguinho, abacatudo, não sei o quê. De uma maneira que burla os algoritmos. E aí as crianças estão tendo acesso por um conteúdo altamente perigoso. E por onde tem que eu milhões, acho isso? milhões. Onde que eu acho Instagram isso? tem. Instagram? Tem em todas as plataformas. E tem milhões de acessos. Mas é muitos milhões de acessos. Não, eu vou te cobrar isso. Uma página que a gente começa a fazer um baixo assinado, todo mundo junto. Vamos. Pra gente te apoiar e falar mais sobre esse assunto. Eu vou fazer uma pausa, que eu tô assustada. Eu não queria assustar. Pra gente ir pra um próximo bloco pra falar sobre maternidade. Ótimo. Um assunto que você domina muito bem. Eu vou pedir pra nossa equipe colocar os vídeos que estão no Instagram dela. Nesse breve intervalo, ela me mostrou. É uma coisa assim, que qualquer criança assistiria e acharia que é normal, porque uma criança, ela é inocente. Então, é um assunto muito sério, por mais que eu até tava falando com a pastora, que é assim, dói de ver, sabe? A gente fica morrendo de medo e não tem como a gente simplesmente fechar os olhos. Não tem. Você está trabalhando até tarde comigo hoje. Eu estive esperando o dia todo por isso. Meu marido está ligando. É hoje que eu me acabo com você, gostosa. E aquele seu marido banana não vai desconfiar de nada. Para de falar nele que tu estraga o clima, amor. O Abacatu deixou a família para ficar com a Moranguete. E agora a Linguiça Júnior tá com ciúmes da Moranguinho Fonseca com o personal. Parece até brincadeira. Mas são exatamente essas historinhas que estão sendo contadas e viralizando nas redes sociais com milhões de visualizações em diversas plataformas. Uma trend perigosa está entrando na sua casa e você pode nem estar percebendo. Você já ouviu falar das novelinhas das frutas? Parece algo inocente, colorido, fofinho, até infantil. Mas por trás dessa aparência existe algo muito preocupante. Esses conteúdos estão sendo criados justamente para burlar o algoritmo. Ou seja, chegam facilmente até as crianças sem levantar suspeita. E o problema é sério. Muitas dessas histórias trazem comportamentos torcidos, mensagens inadequadas e até conteúdos com conotação sexual disfarçadas e descaradas também. A criança assiste, absorve e começa a enxergar aquilo como normal. É um verdadeiro adoecimento digital silencioso. O ECA digital já está em vigor, mas esse tipo de conteúdo ainda passa desapercebido nas plataformas. E aqui vai um ponto importante. Não é sobre a internet, é sobre supervisão. Deixar uma criança com acesso livre, achando que tudo parece infantil, é seguro, isso é um risco real. Por trás de um rostinho fofinho, existe conteúdo que não é para criança.
Proteja quem você ama. Nem tudo que parece ser inofensivo, de fato é. Se você concorda com as minhas palavras, compartilhe esse vídeo. Seu filho pode estar em perigo dentro do próprio quarto, mais do que se estivesse na rua. Você deixaria seu filho entrar em uma sala de jogos com pedófilos? Não? Por trás desses lindos joguinhos, bonequinhos amáveis do Roblox. Isso aqui, na realidade, é uma vitrine de abuso, pornografia, incitação à violência com armas em um baile funk. E para piorar, essa sala é permitida para 5 anos de idade. É o maior absurdo do mundo. Os Estados Unidos já está processando o Roblox exatamente por abuso, por pornografia, inclusive por contratação de trabalho infantil. A aparência de infantil apenas para levar o seu filho para lá. Vamos aqui jogar ao vivo para você ver como acontece. Violência, dinheiro, armas. Olha aqui. Olha isso aqui. Olha só, quer ser meu dono? Ela perguntando. Quero sim. Tá vendo aqui? Comprar armas. Continua, gata, ó, tá bom? Olha aqui. É tipo um quarto. Olha só, ele é meu irmão. O irmão tá vendo. Vou te matar. Aqui, ó. Quer meu macho? Sai. Ela tá incomodada com a minha presença. Tá dizendo que vai ficar off. O que indica que estão conversando pornografia. Ó, atirando. Tá me alvejando pra ver se eu saio. Os pedófilos, os criminosos, os predadores estão aí, diante deles. Enquanto você está trabalhando, eles estão também trabalhando, mas para levar seu filho para a destruição. Fique atento, compartilhe esse vídeo, leve essa informação para o maior número de pessoas. Mas segundo agora, bloco, vamos falar sobre maternidade. Como é que foi a gestação do Benjamin? Como é que foi esse milagre na sua vida? Conta Então, agora a parte materna. eu vou falar do milagre, tá? Tá. O milagre foi o seguinte, eu já estava 15 anos casada, 15 anos casada. Olha, eu não sabia também. Você não sabe dessa história? Não. Isso está até dentro do livro que eu escrevi, Arte de Seguir em Frente. E aí, o que acontece? Eu já estava 15 anos casada, e aí, nada de filho. Não aparecia filho, eu não evitava, mas eu não engravidava. E chegou um momento que meu esposo falou assim, Sandra, a gente tem que ter um filho, né? Eu falei, claro. E a gente sempre com a vida muito corrida, trabalhando muito e tal. E aí eu falei assim, não, então tá, eu vou começar a fazer consultas para saber, né, qual é o melhor momento de nós engravidarmos e tal. Conclusão, gente, comecei a fazer exame e descobri que eu era estéril. Imagina. Sério? Sério. A família inteira cheia de filho e a caçula aqui, que eu sou a caçula da família. E a única menina... Não, tem a sua irmã Tem a também, minha né? irmã. É. E eu não podia ter filho. E aí eu comecei a ir para todos os doutores cegonhas que existiam em Brasília, os famosinhos e tal. E as possibilidades, assim, a forma que eles davam de eu engravidar, né? Os caminhos eram caminhos muito duros e difíceis. Quais eram os caminhos? Você tentar engravidar com o óvulo de outra mulher, por exemplo. Nenhum preconceito sobre isso. Só que a possibilidade de eu conseguir engravidar com óvulos de outra mulher era tão pequeno. E eu ficava assim, poxa, eu queria ter o meu filho de mim. E aí, naquele momento, eu parei tudo. Sabe quando você para tudo e bota a vida, faz um balanço e fala assim, meu Deus, eu deixei tantos anos passarem, eu trabalhei tanto, eu fiz tantos projetos, eu como serva que eu falei, eu cuidei de tanta gente, eu cuidei de igreja, eu cuidei de tanta coisa, tantas empresas, e agora eu fui abandonada por mim mesma. Então, ficou muito complicado isso no meu coração. E eu e meu marido somos pastores e a gente tem uma vida de muita fé, né? Você conhece bem o pastor Júnior e o que acontece? A gente começou a buscar Deus, a gente começou a fazer uns votos e buscar muito ao Senhor. E aí Deus deu uma palavra para nós, que eu ia ter um menino
em setembro de 2017. Essa foi a palavra que eu recebi. Quando eu recebi essa palavra, eu acho que meu coração descansou. Eu decidi, sabe quando você decide crer? Eu decidi crer. Eu decidi crer. E aí, Dani, foi uma coisa muito surreal. Essa palavra eu recebi, se eu não me engano, setembro de 2016. Aí ele nasceu em 2017? 7 de setembro de 2017. O Benjamin é o meu patriota. 7 de setembro de 2017, você acredita, Dani? Caramba. Foi. E você não fez nenhum tratamento? Nada? Não. O que aconteceu? Eu recebi essa palavra em setembro. Aí, em novembro, eu fiz um último exame para ver se... Assim, eu fui investigada em tudo, assim, útero, se tinha furo no útero, vários exames. Quantidade de folículos, enfim. Tudo. Né? Isso eu já tinha feito, dos folículos. Mas eu fui para outros mais profundos. Fiquei internada, fazendo exames e tal. Isso em novembro. Quando terminaram os exames, a médica que me atendia falou, realmente não dá para você engravidar. Assim, de forma natural. Aí, quando foi dezembro de 2016, meu marido mudou para a Argentina, que ele foi embaixador militar na Argentina. Olha, não sei se você lembra disso, você não lembra, né, desse fato. E aí, eu fui para a Argentina para montar o apartamento dele, a casa dele. Nessa minha ida para a Argentina, eu engravidei na Argentina. Sério? Engravidei. Passou uma distância, então, do marido. Menina, fui para lá com ele. E aí eu engravidei e não sabia que estava grávida. Só tinha muito cansaço. E eu achava assim, na época eu era deputada, estava com a minha vida a trocentos por hora. E aí foi como foi assim, eu saí de um ritmo muito grande, fui para um ritmo mais calmo lá. Aí eu pensei que era o meu corpo sentindo toda aquela mudança brusca e tudo. Aí fui, montei a casa do meu marido e sentindo muito cansaço. Quando eu cheguei no Brasil, lá para janeiro, eu descobri que eu estava grávida. Já tinha o quê? Uns 3 meses quase, né? Tinha quase 2, 1 mês e pouco. Aí eu fiquei calada até os 3 meses, né? As 12 milagrosas semanas. Porque a gente não divulgue gravidez logo no início, viu? Mantenha reserva, muito importante isso. Aí eu peguei, quando foi 12 de fevereiro, que é meu aniversário, eu peguei e fiz o comunicado na igreja que eu estava grávida. Foi um dia assim memorável, foi uma coisa muito linda. E de forma natural. De forma natural. E o Benjamin, gente, não tem nem como não dizer que parece. A personalidade dele, gente, é exatamente a minha. Hoje de manhã foi muito engraçado. Eu acordei, aí tinha uma aranha em cima do meu celular. Ele é todo assim, o rei da trollagem, sabe? De pegadinha, colocou de mentirinha. Pegadinha. E aí eu nem vi ele entrando. Em algum momento, muito cedo, ele entrou no meu quarto e fez isso. Então, o ânimo dele, a personalidade dele é muito parecida com a minha, sabe? Super divertido ele. E aí, conclusão, tive uma gravidez que foi muito esperada, né, Dani? Foi muito esperada, mas foi muito tumultuada, porque eu fui muito perseguida politicamente. E no período mais sensível da sua vida. Dani, eu vou falar uma coisa, Deus, ele nos faz forte, ele nos capacita em áreas que a gente nunca nem imaginou que pudesse ser capacitado, né? Eu estava lá eu era deputada, a única deputada em Brasília que teve bebê, teve gravidez em meio ao mandato. E eu fui vítima de uma perseguição implacável. Por quê? Eu sempre fui da direita, com as bandeiras bem da direita, aquelas bandeiras polêmicas, né, que a gente defende, são lícitas, são justas. E a democracia, o bonito da democracia é isso, aquilo que você acredita e você representa pessoas, então, né, você vai para ali. Então, eu combatia muito a ideologia de gênero, muito. Até hoje eu combato. Então, isso me rendeu uma grande perseguição e eu estava grávida.
Então, eu passei uma gravidez toda, eu fui emagrecendo. Falo que essa foi a parte boa. Essa foi a parte boa, porque eu engordo. Eu fui uma grávida bem bonitinha, sabe? Bem magrinha. Magrinha, só barriguinha. Eu nem comprei roupa de grávida. Eu comprava um extensorzinho. Você já viu aquele De extensor calça. Aham. Aquele elásticozinho, assim. Eu usava minhas roupas. Olha que maravilha. Eu tive uns 2 vestidinhos só de grávida, assim, sabe? Até um casamento que eu fui com um vestido que eu tenho até hoje no meu armário. Que maravilha. Eu fui bem magrinha, uma grávida bem magrinha, bem bonitinha. E aí, o que acontece? Eu engravidei, passei tudo isso, emagreci muito e entrei no processo de depressão na gravidez. Durante a gravidez? Sim, porque o Júnior morava na Argentina, Você tava longe. eu sendo perseguida, meus hormônios, meu organismo mudando, minha cabeça, você sabe que como a gente fica, né? Tantas preocupações, como a gente, tudo para nós é diferente quando a gente engravida, né? Uma loucura na nossa mente, no nosso coração. E aí eu não consegui fazer o quarto que eu queria fazer. Uma amiga minha vizinha que mexe com decoração, foi e fez e ficou assim, eu não consegui nem escolher direito, foi uma coisa que foi fora do que eu sonhei. O enxoval foi fora do que eu sonhei, porque na realidade minha cunhada escolheu e comprou algumas coisas. Então eu não aproveitei a gravidez. Porque eu sofri muito na minha gravidez. E você teve, por exemplo, esse impacto emocional que você teve da política com a gravidez, deixou de acamada? Eu fiquei em depressão. Só que eu tinha que me manter diante das pessoas, Bem. né? E da minha vida pública, que as coisas estavam sob controle, no fundo não estavam. Eu estava com aquele sentimento de injustiça muito grande dentro de mim. Eu sentia na pele a maldade. Era uma coisa muito surreal. Então, a força que eu tinha era para me defender. Aí eu chegava à noite, Dani, e é uma coisa que você pode fazer, não sei se você está fazendo, eu colocava louvor para o Benjamin escutar. Aí eu ligava o celular no louvor, colocava musiquinha, deixava ele escutando, e eu colocava a mão na minha barriga e falava assim: filho, seja forte, você é forte, você é forte, você é forte. Eu não tinha muito o que dizer para ele, que eu dentro de mim estava destroçada. Então, eu sabia que eu tinha que abençoar ele. Eu sabia que eu tinha que transmitir para ele um equilíbrio que eu não estava tendo naquele momento. E como eu conheço a palavra de Deus, era louvor, e eu colocava a mão assim: seja forte, Benjamin, Benjamin, mamãe te ama. Benjamin. E engraçado que hoje ele é totalmente musical, ele tem uma voz perfeita, ele está fazendo bateria, agora ele quer ser baterista. Que legal. Ele tem vários instrumentos, ele é totalmente musical, tem uma voz que tem ritmo, métrica, enfim, esses negócios, melodia, que um dos músicos já identificou isso nele. Ele ama música e ele é forte, Dani. Ele é muito forte, ele tem um temperamento, uma personalidade forte, ele é corajoso, engraçado, né? Então eu fazia isso todo dia à noite, eu abençoava a vida dele e tal, porque eu ficava assim: meu Deus, ele não pode sentir o que eu estou sentindo. E aí muitas mulheres de Deus, pessoas que oravam por mim, falavam assim: eu vejo Deus blindando ele, nada do que está acontecendo vai chegar nele. E de fato, Dani, não chegou. Ele nasceu uma criança alegre, feliz. Ele é o meu presente. Todos os dias eu olho para ele e falo: meu Deus do céu, eu não podia ter presente maior do que ele. E um pouco antes dele nascer, toda a perseguição que tinha sumiu. Aí eu vejo assim que foi uma estratégia mesmo para abalar minha vida e a vida dele, porque eu tive dificuldade de engravidar. Quando eu consigo engravidar, houve um ataque muito grande para eu perder ele. Com certeza, emocional. Porque uma mulher que passou o que eu passei, se não tivesse um profundo relacionamento com Deus, dificilmente suportaria o que eu suportei. E aí eu assim eu olho para ele desde que ele nasceu forte, saudável. Ele nasceu muito saudável, muito forte, muito feliz, muito alegre. E é isso, a maternidade, eu quis ter mais filhos, né? E aí eu não
tive, né? Não vou dizer infelizmente ou felizmente, porque quando a gente Ele fala... veio como uma promessa, né, de Deus, né? De estéreo à vida. Isso é muito forte, porque quando você passa por a sensação, qual foi a sua sensação de quando falaram que você não pode ter filhos? Foi de impotência? Demais. Dani, eu falo assim, que toda vez que a gente pensa que a gente está no controle e a gente fala, não quero ter filho agora, depois, é uma coisa. Mas na hora que a gente descobre que não é mais porque a gente não quer, mas é porque a gente não pode. Ai, que sensação Nossa. triste, gente. Que aí me vinha assim, meu Deus, como é que vai ser eu e Júnior velhinho? Não vai ter uma criança. Vai ter ninguém pra cuidar de mim? Mentira. Mas eu fico pensando nisso. Quantas mulheres sonham com isso? Tem amigas próximas que já, assim, eu acho que é a idade. Eu falei, cara, eu acho que não é a idade. Eu acho que é o momento em que Deus, ele envia pra você quando você tá pronto pra receber. E eu não tive o Benjamin novinha, não. Eu tive o Benjamin com mais de 40 anos. Foi? Foi. Gente, é bom falar, assim, a idade, porque todo mundo fala assim, com 40, tem amigas com 40, 42 que não estão conseguindo. Eu tive com 42, Benjamin. E eu achava que Five, por exemplo, fosse papum. Eu falei, nossa, deve ser mó bom, né? Eu vou lá, escolho meu bebezinho, assim, qual que é o sexo dele. Se eu tivesse outra menina, eu queria uma Five. E não é difícil pra engravidar também. Então, assim, não é 99%. E é meio sofrido o tratamento. O sofrimento. Eu tenho acompanhado algumas amigas, assim, é muito sofrimento. E a angústia, né? Porque todo mundo pergunta, e aí, vem quando, filho? E a pessoa fala, cara, para de me perguntar, porque eu também não sei, né? Assim, eu tô tentando. E Dani, eu quero falar uma coisa até para as mulheres que não têm filhos. Eu estava preparada para adotar. Tava sim. Eu pensei assim, se eu não tiver o meu, antes de eu ter a palavra profética, eu sempre falei isso, se eu não tiver o meu, né, que eu vou gerar no meu ventre, eu vou adotar. Porque tantas crianças precisam desse amor, precisam desse cuidado, foram abandonadas, né, são frutos de tantas situações dolorosas. Então, assim, eu falo para as mulheres, para não se culpar de jeito nenhum. É que nem a história da amamentação. Ai, as mães morrendo. Eu morri por causa da história da amamentação, gente. Todo mundo. Ai, meu Deus, se você não amamentar, o seu filho vai morrer. Não, se não te dar fórmula, ele vai ser fraco. Nossa. Não é verdade. Não é verdade. Não fique na angústia. Se não tiver outro caminho, dá a fórmula que eu só consegui amamentar pouco mais de 3 meses. Eu também. Né? Não tinha leite. Eu também. Tinha leite. E ainda fazia translactação. Eu também, nossa. Nossa, sofrimento total. Então, minha filha, bote essa mamadeira. E outra dica importante, né, Dani? Eu não sei se você fez. Não esquenta o leite, não, viu? Não, leite, porque na viagem a gente dá do jeito... Água assim, ó. Natural, aqui, ó. A gente faz... Água, forma, chacoalha. Eles ficam super felizes. E você não acostuma a criança. Porque se você ficar esquentando, quando você tá numa viagem e eu não tenho de esquentar, é um tormento. Então, essa dica foi valiosa. Eu ganhei na gravidez também e a gente aplicou. Eu ganhei na gravidez, também foi fantástica. Então, assim, se você não tiver condições de ter um filho, se você não tiver essa experiência de ser mãe do seu ventre, a adoção é muito lindo. Eu acho a adoção muito lindo. Minha sogra foi juíza da infância e da adolescência. Da infância, da adolescência. E ela cuidou desses processos de adoção. Ela me conta muitos casos importantes, das quais ela ajudou mães a adotarem. Olha, eu vi uma reportagem no jornal, do DFTV mesmo, que apareceu assim, lar de acolhimento. Eu não conhecia isso. E como é que funciona? Os pais, mães drogadas, que não podem ter o recém-nascido, você é um lar de acolhimento. Você fica com aquela criança até ela receber uma nova família. Você não pode ficar com a criança. Então, assim, você vai passar por processo de adoção, só pra cuidar. E quantas meninas jovens que já são mães, sendo esse lar de acolhimento. Olha aí. E eu pensando, vai ser uma pessoa mais velha, assim, minha mãe, por exemplo, né? Não, meninas novas, jovens. Aí eu contei pro Wonder, né? Ele não inventa, não, porque senão vai ter 500 crianças aqui em casa, porque você não vai devolver. Eu falei, pior que não vai, não. Falou, não, é meu, ia dar briga. Eu sou bem apaixonadinha. Nossa, eu também. acho que eu não dou conta, não, de jeito nenhum. Eu sou bem apaixonada por criança. Também. Eu sei que tá corrida, mas eu vou te fazer uma última pergunta Pode aqui pra gente encerrar, mas eu vou te chamar várias vezes também. O que mais te marcou, assim, quando você tava com o Benjamin no seu ventre, apesar de todas as dificuldades?
Qual que era a certeza que te movia? Que ele iria nascer saudável, bem? Qual era a única certeza? Tinha medo de perder? Não, eu não tive medo de perder. Ele só teve um momento, que eu fui fazer um exame de rotina, porque tem mais um detalhe, eu não fiz pré-natal. Meu cunhado, que é um grande médico no Rio de Janeiro, ele me mandava os pedidos por WhatsApp de ecografia. Não acredito. Não fiz pré-natal. Por quê? Porque eu estava em ataque, estava tá. deprimida, estava naquela cena até eu ter o filho, os 9 meses. Quase 9 meses, né? 7 meses. Então, ele mandava os pedidos de exame. E num dos exames que eu fiz, a médica falou assim, ó, você tem que fazer um exame mais apurado, porque o coração dele está batendo menos. Está com pouca batimento cardíaco. Me deu um desespero. Dani, aquilo me deu um desespero muito grande, que eu devia estar com 7 meses já. Então, assim, eu fiquei o dia todo no hospital, eu não quis sair, enquanto eu não conseguisse fazer naquele momento o exame e ter o resultado de que estava tudo bem com ele. Então, assim, ele foi um presente de Deus na minha vida em vários aspectos. Uma das certezas que eu tinha é que ele me ajudaria a sobreviver tudo aquilo que eu estava vivendo. Ele era a sua força. Ele era o sinal de Deus na minha vida, que Deus estava comigo. Então, só esse momento desse exame, dessa suspeita, que graças a Deus foi só uma suspeita, que eu tive essa sensação, assim, um medo gigantesco de perdê-lo. Mas eu tinha certeza que Deus estava mantendo ali, protegendo e me protegendo através dele. Engraçado isso. Quando você pedia, você comentou aqui, seja forte, meu filho. Na verdade, você queria que a força dele te sustentasse. Era uma coisa surreal. Era uma coisa surreal. Eu falava assim, Deus colocou ele no meu ventre. E não é nem para ele, nem para eu morrer. Então, nós vamos conseguir. Foi Deus que colocou, eu não fui capaz de ter ele sem Deus. Nossa, forte. Foi forte. Eu coloquei isso no meu livro e foi muito forte. Dani, deixa eu ver se eu consigo, só para encerrar, e você ver a imagem dele nascendo. É uma foto que eu tenho ela sempre comigo. É tão forte a imagem dele, é a certeza que as coisas, elas independem das nossas mãos, sabe? Que é o próprio Deus que cuida da gente e faz aquilo que nós não podemos fazer. E a sua fé, acho que essa é a força também, a fé, a intimidade com Deus que você construiu ao longo da sua vida, que teve momentos mais altos e baixos, mas ao mesmo tempo você teve fé, você acreditou. Eu acreditei e foi muito forte isso, porque eu ficava assim, o mesmo Deus que foi capaz de fazer eu gerar uma criança quando eu não podia, é o mesmo Deus que vai me dar vitória. Amém. E eu ficava no meu quarto com louvor, orando, clamando a Deus em tantos momentos e pedindo a Deus para me ajudar em todas as coisas. Eu vou achar essa foto, Você os acha, álbuns e a gente de vai foto colocar aqui. aqui no podcast. Assim que você me enviar, a gente Eu faz vou uma colocar. edição. Faz sim, porque Que eu a quero ver. cara dele, tipo assim, mamãe, cheguei. Ai, que lindo. Estamos juntos. E a gente não esquece desse momento, é um milagre da vida. Não, é um milagre da vida. E o meu parto foi muito legal, porque tinha gente pra caramba no meu parto. Conforme a minha irmã, era um parto público, né? Mentira! Ela Eu já não fala, queria mais ninguém, só minha mãe e meu marido. E a médica. nada, meu parto foi uma sensação. Ai. Mas, pastora, muito obrigada pela sua presença, pela sua história. Eu acho que marcou muito o nosso podcast. Que bom. Tanto como conteúdo, como milagre da vida. Então, a gente vai fazer esses cortes para que realmente chame a atenção pra gente estudar. Isso Sim. fica pra mim, eu sempre aprendo. Eu falo que cada podcast eu aprendo muito com as minhas convidadas. Obrigada, e se puder deixar uma mensagem para nossas mães queridas. Gente, assim, uma alegria falar para as mães. Eu quero dizer, confie sempre que Deus te ama e tem propósitos maiores, mesmo quando você não pode.
mas você permite ele intervir, ele intervém para o seu bem. Então, assim, qualquer plano da nossa vida é plano nosso, mas família, né, Dani? É projeto de Deus, não é projeto nosso. Então, que o Senhor te abençoe, te guarde. Entra no meu Instagram que você vai ver um monte de conteúdo nesse naipe. Nossa, a gente vai agora maratonar e queremos um site. A gente vai virar embaixadoras do nosso Hello Mami. Vamos! É isso, gente. Um beijo para Qualquer todas. pergunta para nossa pastora, você manda mensagem. Quer que ela venha de novo? Fala qual que é o assunto. Porque aqui é a gente realmente aprofundar um pouco mais, conhecer e realmente transformar esse nosso mundo. Né? Obrigada, Dani. Amei! Eu também.